Sejam muito bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Avançamos agora com os destaques deste noticiário. Um assalto à mão armada em plena luz do dia em Vila Pouca de Aguiar. 4 encapuzados entraram numa ourivesaria com o proprietário no interior. SOS Phone para ajudar surdos em situações de emergência. A aplicação móvel desenvolvida na UTAD oferece autonomia e rapidez na sua utilização. O Vidago Palace Hotel soma mais um prémio aos galardões já conquistados. É agora o prestigiado vencedor dos Portugal Trade Awards 2015 na categoria de melhor hotel independente. Um assalto à mão armada em plena luz do dia assusta Vila Pouca de Aguiar. Era meio-dia quando os assaltantes encapuzados entraram numa ourivesaria com o proprietário no interior. 2 minutos. Foi o tempo que demorou um assalto à mão armada esta segunda-feira pelas 12 horas. 4 homens encapuçados pararam em frente à ourivesaria, saíram os 4 do carro, deixaram as portas abertas e entraram na loja de Jorge Gingeira, que foi assaltado à mão armada. Ouviu, isto é um assalto, após o barulho dos vidros a estilhaçar, diz a proprietária de uma loja que viu tudo e ouviu tudo. Adiantou ainda esta comerciante ao TV Regiões que foi tudo muito rápido e não durou muito mais de 2 minutos. O proprietário encontrava-se sozinho no local, que foi destruído no interior, onde se podiam ver os vidros partidos no chão, assim como uma marreta que aparentemente utilizaram para quebrar as montras interiores. Um grande saco de lona foi com o que entraram e saíram da loja comercial, onde levaram uma elevada quantidade de material. Alguns populares ainda tentaram travar a fuga dos ladrões, atirando-lhes ferros e seguindo-os, mas sem êxito, conseguindo os ladrões fugir num carro de cor clara. O abandono e a solidão dos idosos tornou-se uma preocupação maior do que o crime para a GNR de Bragança, que acompanha 600 séniores a viverem longe de tudo e sem ninguém. Os concelhos de Vinhais e Torre Moncorvo são, segundo o comandante, os mais problemáticos do distrito de Bragança e onde não faz eco a máxima de que ninguém pode ficar para trás. A GNR é a força de segurança que supervisiona a maior parte da população e que se encontra mais dispersa no distrito de Bragança, dos maiores do país em termos de área. Nos 12 concelhos do distrito, apenas as 2 maiores cidades, Bragança e Mirandela, estão sob a alçada da PSP. Com 619 elementos espalhados por 4 destacamentos territoriais e 1 de trânsito, 18 postos mais o comando sede, o comandante distrital garantiu que, em termos de criminalidade, esta força de segurança não tem grandes preocupações. Em 2014, a criminalidade geral diminuiu 7,3% e não houve nenhum crime que tivesse sobressaído, salvo um pequeno aumento de 0,68%, mais 2 casos nas denúncias de violência doméstica. Nas comemorações do Dia do Comando participou Botelho Miguel, comandante operacional da GNR, que garantiu que os militares desta região vão ter em 2015 novas viaturas, nomeadamente todo o terreno, no âmbito do investimento de 3 milhões de euros previstos a nível nacional. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desenvolveu a aplicação móvel para ajudar a comunidade surda em situações de emergência. Investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desenvolveram uma aplicação móvel para ajudar a comunidade surda numa situação de emergência através da seleção de ícones que vão surgindo durante a chamada. O utente descreve a emergência com o máximo detalhe e no final é enviado um SMS automático com os dados da ocorrência, as coordenadas de localização e a identificação da pessoa que efetua o pedido. Esta é a aplicação SOS Phone. A aplicação necessita do registro inicial para identificar o utilizador, para evitar os pedidos falsos. A aplicação inicia-se com os principais tipos de emergência, por exemplo, neste caso eu vou escolher acidente, e vamos detalhando essa emergência, ou seja, rodoviário, que houve uma colisão, por exemplo, que houve queda de carga. E depois chegamos à ecrã final, onde a aplicação mostra as coordenadas, ou seja, registra as coordenadas GPS, localização do utilizador, apresenta a descrição que foi feita, permite-me corrigir ou não, e tem o botão de enviar o SMS, e é só enviar o SMS. Neste momento não está a enviar porque é uma versão de teste. A ideia projetada pelo Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro proporciona rapidez e universalidade, não permite pedidos anónimos e serve para qualquer utilizador, algo que os autores gostariam de ver aplicada no terreno de forma gratuita e associada ao 112.
Nós estamos a efetuar contactos para que a utilização da aplicação possa ser feita de forma oficial, portanto esteja ligada às autoridades e que seja tendencialmente gratuita a sua utilização, tal como é a utilização de 112 para nós, que não somos surdos. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Estes processos que lidam com entidades públicas naturalmente não são de rápida resolução, e estamos a aguardar o desenrolar destes contactos. Se esses contactos não forem bem-sucedidos, teremos que encontrar alternativas. Este projeto foi premiado recentemente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Das 60 candidaturas recebidas ao Prémio Inclusão e Literacia Digital, 18 foram premiadas. Entre estas está o projeto SOS Phone, com o valor de 38 mil euros. Jorge Nunes, ex-autarca de Bragança, foi escolhido para a Comissão Diretiva do Programa Operacional da Região Norte na gestão dos fundos comunitários destinados às autarquias. O ex-presidente da Câmara de Bragança do PSD foi o mais votado pelos autarcas numa reunião que decorreu em Santo Tirso, no distrito do Porto. Em cima da mesa estava também o nome do ex-presidente da Câmara de Guimarães, o socialista António Magalhães. Jorge Nunes foi eleito pelos autarcas com mais 7 votos de diferença. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vai ser parceira da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, tendo em vista a criação de um centro de interpretação natural do castanheiro e da castanha. A UTAD assinou um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Aguiar da Beira, a União de Freguesias de Aguiar da Beira e Corus e a empresa Arvofruti, com vista à instalação de um centro de interpretação natural do castanheiro e da castanha naquele concelho. No âmbito do protocolo, este centro aproveitará todo o caudal de conhecimento científico que a UTAD vem consolidando no domínio da cultura e do castanheiro. Pretende-se, pois, fomentar a implementação de práticas de cultivo conducentes à melhoria de produtividade do castanheiro neste concelho, mediante a implementação de um campo de demonstração sob a forma de uma plantação de um soto, bem como através da transferência de conhecimentos, quer para o gabinete técnico do município, quer diretamente para os produtores. E já se encontram disponíveis os doces regionais de Vila Pouca de Aguiar. Apresentámos-lhe o doce de Aguiar e o pastel de Aguiar. Um é doce, outro é salgado. Um é de castanha, outro é de cogumelo. São estes os novos pastéis folhados típicos de Vila Pouca de Aguiar. O lançamento dos pastéis é uma forma de promover os produtos regionais, da mesma forma que ajuda ao escoamento da produção da castanha e dos cogumelos e a sua valorização, assim como identificam o concelho e fomentam a economia da região. Até chegar à certificação oficial e às pastelarias aderentes, houve um processo de seleção, tanto do bolo em si, como dos próprios nomes, em que a comunidade também deu o seu contributo. Foi um processo que levou algum tempo, já iniciamos há cerca de quase 6 meses, vá lá, em que houve algumas reuniões, bastantes reuniões com os pasteleiros e com as fábricas de confecção e também com os vendedores ou revendedores. Aliciamos todas as pastelarias para que fizessem propostas de doces, doçaria, digamos, de pastelaria neste caso, nesse trabalho conjunto, em interação com eles, foram selecionados os pastéis que vocês viram. E depois dessa identificação também entendemos que era importante a participação, digamos, das pessoas da comunidade para, digamos, identificar ou dar um nome a estes pastéis. Foi o Sr. Engenheiro Duarte que pediu para lançarem um daqui da zona e nós achamos que o melhor que seria a castanha e o mister, que é o que se pode aproveitar mais daqui. O resultado está à vista dos aguiarenses, disponíveis para já em 6 pastelarias aderentes. Quem prova delicia-se com a nova novidade nas montras das pastelarias de Vila Pouca de Aguiar e o negócio vai de vento em popa. É muito bom, sim, e acho que foi uma ótima ideia e acho que é muito saboroso, que não há nos outros lados. Há aqui na nossa zona, a zona da castanha, a zona do cogumelo, tem um sabor mesmo ótimo, mesmo saboroso. Muito boa mesmo, muito boas pessoas procuram, é uma novidade também cá para a vila, muito bom. Já tive pessoas de Coimbra a perguntarem o pastel de Aguiar ou o doce de Aguiar
A castanha e o cogumelo são produtos de excelência de Vila Pouca e têm uma produção representativa a nível nacional. A castanha é um produto com muito peso económico e em alguns produtores a única fonte de rendimento. A produção do cogumelo está a crescer cada vez mais e o escoamento já passa pela vizinha Espanha. Importa agora valorizar os produtos regionais e vincar na história de Vila Pouca o doce de Aguiar e o pastel de Aguiar. O doce e o salgado de Vila Pouca de Aguiar. 3 jovens estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro venceram o Prémio Jovem Arquiteto Paisagista, uma ideia inovadora de regeneração urbana que viajou até à Coreia do Sul. 3 jovens estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro venceram o Prémio Jovem Arquiteto Paisagista 2015. Nelson Soares, Ricardo Bessa e Sérgio Oliveira são o trio conquistador e os autores de um projeto inovador de regeneração urbana, e o desafio levou-os até ao outro lado do globo. A participação no concurso público de ideias para estudantes passou pela requalificação de uma zona de autoestrada no centro da cidade de Seul, na Coreia do Sul, e o futuro passa por replicar a ideia a outras cidades do mundo. Desde logo surgiram alguns estímulos, nomeadamente, lá está, por ser um projeto inovador da reconversão da autoestrada, pelo espaço ser muito denso, por ser um espaço de cidade muito densa, e a cultura. Tivemos que estudar uma cultura totalmente diferente da que estávamos habituados para poder fazer este tipo de projeto. O conceito Slowdown Seul propõe desacelerar o ritmo de vida do centro urbano, conferindo-lhe uma nova roupagem de lazer com espaços de natureza. Este reconhecimento internacional foi a cereja no topo do bolo. Durante o nosso percurso académico participamos em vários concursos. Este aqui revelou uma aposta muito forte da nossa parte. Queríamos mesmo culminar o nosso curso com um bom trabalho e resumir um pouco a nossa formação aqui na UTAD. E acho que este trabalho espelha muito bem isso. O futuro dos 3 passa por alcançar novos desafios, juntos, dentro e fora de portas, levando sempre atrás o carimbo nacional. Aproveitar oportunidades como esta para evoluir a nível pessoal e profissional e tentar chegar cada vez mais longe e transmitir também o bom nome da arquitetura paisagista portuguesa, não é? Neste caso. E há condições para levar o nome da arquitetura paisagista de Portugal para outros países como a Coreia do Sul? Se, digamos, se acrescermos algum risco ao que costumamos fazer, se temos de puxar um bocadinho mais por nós. Já o referi algumas vezes e acho que a arquitetura paisagista precisa de puxar um pouco por si, e isso depende de nós profissionais, porque temos outros países a crescer rapidamente. Temos alguns países que já cresceram o suficiente e nós temos de ir atrás deles. 3 arquitetos formados na Academia Transmontana arrecadaram 1.500 euros e uma distinção ibero-americana de Jovem Paisagista 2015, a maior distinção em Portugal para estudantes de arquitetura paisagista. Os padres portugueses da Diocese de Vila Real venceram o Campeonato da Europa em futsal. O campeonato de nome Clérigos Cup, que decorreu na Áustria, em que na final os padres portugueses venceram a seleção de padres polacos por 1-0. Uma vitória conseguida com suor, dedicação e inspiração divina, disseram os jogadores à agência Eclésia, lembrando que na fase de grupos derrotaram a Eslováquia, a Albânia e a Bielorrússia, seguindo-se igualmente vitórias frente aos padres húngaros e depois aos croatas na meia-final. Os sacerdotes disseram ainda que, vencidos estes jogos, a seleção encontrou na final aquela que é considerada há muitos anos a seleção mais forte de todo o campeonato, composta por sacerdotes fisicamente bem preparados. O único golo da final foi marcado pelo padre António Cunha, de Viana do Castelo, que após a recuperação de bola seguiu pela linha lateral e mesmo já perto da linha de fundo faz o golo, colocando a bola mesmo no ângulo superior direito da baliza. Na Clérigos Cup de futsal de padres da Europa participaram 220 sacerdotes de 16 países. Segundo a Eclésia, a Seleção Nacional de Futsal do Clero dedicou a vitória a todos os portugueses que vivem em tempo de crise e recordou o padre José Miguel Pereira, pároco da Apulia e recentemente falecido, que participou em anteriores campeonatos e que agora defende as redes da baliza no campeonato eterno.
maior desfile de diabos do mundo encerrou as festividades de inverno no Nordeste transmontano. O ritual dos 1000 diabos à solta é para continuar em Vinhais. Foram mais de 1000 os diabos que percorreram de forma endiabrada e reverente as artérias da Vila de Vinhais, numa noite em que muitos se atreveram a vestir literalmente a pele do diabo. A festa começou com uma missa de imposição de cinzas, seguida de uma procissão que acompanha uma morte de 7 metros de altura até à pedra local onde as raparigas são purificadas. Durante o trajeto noturno, em que a única iluminação é o fogo e as velas, os diabos vão capturando e enjaulando num carro de bois as raparigas mais atrevidas que, a partir de varandas e janelas, os forem desafiando. Porquê que fazem isto às mulheres neste dia? Esta tradição. Neste dia, a quarta-feira de cinzas, o dia a seguir ao Carnaval, manifestação em Vinhais, no dia dos diabos. Portanto, isto já revela, já vem há muitos anos, de um ato, disse na altura, o nosso antepassado, que tinha um ato de vingança para as pessoas. Se bem que este ritual foi-se conservando, foi-se mantendo, e nós, a autarquia, faz questão de hoje em dia manter de uma forma mais organizada, fazer deste evento um grande espetáculo. O Concelho de Vinhais abre e encerra as chamadas festas de inverno no Nordeste transmontano, que começam na aldeia de Sidões com a festa da cabra e do canhoto, continuam no Natal, Ano Novo e Carnaval com as festas dos rapazes, em que os caretos são os reis, e terminam com os 1000 diabos à solta, um evento ancestral que poderá um dia chegar ao livro do Guinness. Isto é o prolongar da quarta-feira de cinzas, que é a única terra que encerra as festas de inverno em toda a região. Decidimos prolongá-la até sábado para criar esta festa gigantesca, onde mais 1000 pessoas vestem um fato tradicional de flanela e acompanham uma morte com 7 metros de altura que vai levar as raparigas até à pedra. Na pedra elas serão purificadas pelos pecados cometidos ao longo do ano, e na pedra elas também irão revoltar-se, vão fugir para a torre do Castelo de Vinhais e a partir dali vão revelar o rosto da morte num espetáculo de fogo, de pirotecnia, e vão lembrar-nos que somos pó e em pó nos devemos tornar, que é exatamente isso que este período da Quaresma assinala. E este é o maior desfile de diabos do mundo? Este é seguramente o maior desfile de diabos do mundo. Vocês querem entrar para o Guinness com isto? Não? Já pensaram? Estamos a pensar nisso. A morte com 7 metros de altura anda pelas ruas nesta noite protagonizada pelas maldades dos diabos, e dizem os antigos que quem para o rosto da morte olhar por mais um ano a irá afastar. O trajeto culmina no Largo do Arrabalde, onde as raparigas pecadoras se penitenciam de joelhos com ladainhas semipagãs, e a partir da Torre do Castelo ajudam a revelar o rosto da morte num espetáculo contínuo de fogo, som, gaiteiros e bombos, e uma enorme carga mística que culmina com a queimada da morte. A Câmara de Vila Real quer potenciar o sucesso escolar através de um programa cativante e acessível e formar cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade. Investir na educação, formar cidadãos responsáveis e potenciar uma aprendizagem polivalente de forma conciliadora com os vários agentes educativos da cidade. É este o propósito da Câmara Municipal de Vila Real com o lançamento do programa escolar. Sabemos que um fator de rendimento de melhoria do sucesso escolar é dar condições o mais possíveis, ou melhorar o melhor possível as condições de acesso e de sucesso da escola. E sabemos que para que esse sucesso e esse acesso seja o melhor possível, nós temos que contribuir, e todos os parceiros podem e devem contribuir para o bem comum. A autarquia não se quer substituir de jeito nenhum às escolas, mas sente que pode dar uma ajuda naquelas matérias em que mais diretamente são da sua competência, da sua responsabilidade, não deixando de articular com a escola outras ações. Há 4 docentes designadas para este programa e que estavam desempregadas, as quais irão desenvolver atividades em contexto de sala de aula, no âmbito das áreas de património local, educação para a cidadania e valores, educação para a saúde e ciência na escola.
Através de um protocolo com o IFP, acedemos a 4 professores e também em função da formação, daquilo que pretendíamos e da formação dos professores que nos disponibilizaram, que são 4 professores que estavam a receber subsídio de desemprego, nós conseguimos fazer e desenhar um programa de melhoria nítida da oferta formativa dos nossos alunos. Este programa educativo é custeado pelo município de Vila Real, à exceção das atividades que decorrerão durante as interrupções letivas, em que haverá lugar a uma comparticipação dos pais e encarregados de educação, tendo em consideração o respectivo escalão de abono de família. O Vidago Palace Hotel soma mais um prémio aos galardões já conquistados. É o prestigiado vencedor dos Portugal Trade Awards 2015 na categoria de melhor hotel independente. Com mais de 90 nomeados a concurso em 14 categorias, o Vidago Palace Hotel foi o principal eleito entre outros 6 conceituados hotéis portugueses. O Vidago Palace Hotel nasceu num palácio que ganhou uma nova vida, convertendo-se mais tarde numa estância de luxo e tem sido considerado uma marca de referência a nível nacional e internacional. A sua beleza natural, património e história distinguem o seu percurso de excelência. Com 70 quartos e suítes, está enraizado na memória coletiva de várias gerações. O Vidago Palace Hotel oferece elegância e conforto, sublinhando em vários detalhes. O prémio criado para distinguir a excelência no turismo foi atribuído pelo jornal Publituris esta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, no primeiro dia da 27ª edição da BTL, a Feira Internacional de Turismo de Lisboa. E avançamos agora para a página desportiva com Ana Teixeira. Sejam então muito bem-vindos ao campo da TV Regiões, que, como é habitual, joga em casa. Vejamos agora o que nos reserva este fim de semana o desporto transmontano. Passamos a bola à Segunda Liga Portuguesa. Nesta jornada, o grupo desportivo de Chaves recebe o Feirense. Cartão verde para o Campeonato Nacional de Séniores na fase de subida. O Mirandela, esta jornada, viaja até Famalicão. Na fase de manutenção e descida desta segunda fase, Pedras Salgadas recebe o Santa Maria e o Bragança desloca-se até Cerveira. Ainda na fase de manutenção e descida, mas na Série B, Vila Real vai até Felgueiras. Lança agora para as associações de futebol de Trás-os-Montes, nas divisões de honra. Em jogo está a Associação de Futebol de Vila Real, que disputa a jornada 21. Valpaços recebe o Vilar de Perdizes, Nora o Fontelas, Mesão Frio vai à Casa do Serva, Ribeira de Pena mede forças com o Sabroso, a Tei tem pela frente o Mondinense, o Régua disputa o Abambres e o Montalegre recebe o Vila Pouca. A Associação de Futebol de Bragança não está fora desta jornada, Mirandês tem a visita do Vinhais, Águia Vimioso passa por Bragança B, Vila Flor defronta os africanos de Bragança, Poiares rivaliza com o Alfandeguense, Torre Moncorvo, Santa Comba da Vilariça, Arguzelo, Sendim e o Rebordelo vai à casa do Miranda B. Futebol fora de jogo, penalti agora para o futsal, na segunda divisão da Série A. Valpaços joga em casa frente ao Priscos e os pioneiros de Bragança deslocam-se até Piratas de Creixamil. Dentro destas 4 linhas está feito o resultado. Lídia Martins continua a ser a juíza desta partida. Tenham um bom fim de semana. E vamos agora saber o que nos reserva o estado do tempo para os próximos dias. O tempo deverá conhecer um ligeiro agravamento no sábado, com céu geralmente muito nublado e chuva, especialmente na região norte. A região deverá também registrar uma pequena subida da temperatura. A mínima na região de Trás-os-Montes ronda os 6 graus e a máxima os 14. O fim de semana ainda vai estar cinzento, mas a partir de segunda-feira o sol vai brilhar em Portugal e as temperaturas vão subir. E o ponto final neste noticiário. Continue connosco a descobrir a essência da região. É um privilégio tê-lo desse lado. Tenha um ótimo fim de semana.